Olá, meninos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, aproveitando os momentos, em casa, essa quarentena, para poder estudar, aproveitar a família e daqui a pouco a gente volta à rotina, né? Vamos dar continuidade à nossa aula? Na última aula eu pedi que vocês fizessem as atividades das páginas 17 até a 21, tá? E aí, vamos corrigir isso agora rapidinho. E o que era essa atividade? Tinha uma entrevista e algumas questões que vocês teriam que responder. Então, olha só, pessoal, na questão 9, tá perguntando o que a gente pode inferir em relação ao título do texto, né? O que eu posso verificar implicitamente, o que o autor quis dizer com esse título. E o título é: o livro deveria estar na cesta básica. Então, ele está falando que a leitura, o livro, é uma necessidade de todo cidadão, tá? Então, é isso que ele quer dizer. Que não pode faltar um livro, né? A pessoa sempre tem que ter um livro para fazer essa leitura. Na questão 10, fala o seguinte: a nova obra de Ziraldo trata de um tema delicado, meninos de rua. Segundo a entrevista, o que motivou a escolha desse tema? Então, por que ele fez um livro desse tema? Aí ele fala que era um desejo antigo dele e que ele buscou em suas memórias reconstruir o que... Na questão 11, meninos, tá pedindo para comparar o título dessa entrevista com a entrevista anterior da última atividade. E aí tá perguntando o que elas têm de comum, tá? E o que é que elas têm em comum? O título das duas é a opinião do autor. Só que no caso do Ziraldo, é uma citação, porque é realmente a fala dele, tá? Questão 12 tem um fragmento, pedi para reler esse fragmento e responder o porquê que tem a repetição da palavra livro e por que quando fez a transcrição dessa entrevista não foi retirado essa repetição. E o que é isso? A repetição nesse caso aqui é para dar ênfase, por isso que ela não foi retirada, tá? A letra B tá pedindo para você reescrever essa frase, retirando a palavra livro. Então, você vai retirar a repetição da palavra. Eu vou dar uma das possíveis respostas, tá? Então, poderia ficar assim: a família brasileira não presenteia com livro, prefere CD. Não entende que aquele objeto representa um elogio a quem o recebe, que se sente confiável e inteligente. O livro é um alimento para a alma, por isso deve ser considerado o gênero de primeira necessidade. Essa é uma das possibilidades, tá, gente? Cada um poderia ter feito da sua maneira aí. A questão 13 fala o seguinte: o texto de abertura da entrevista traz informações sobre o entrevistado. Releia-o atentamente para preencher o quadro a seguir. Então, aqui era só pegar as informações sobre o Ziraldo e completar. Então, o nome dele: Ziraldo Alves Pinto. Origem de seu nome: junção do apelido da mãe, Zizinha, e do pai, Geraldo. Idade: 81 anos à época, que era agosto de 2014. Profissão do entrevistado: pintor, jornalista, teatrólogo, chargista, caricaturista e escritor. Fato gerador da entrevista: lembra que eu falei que toda entrevista é feita a partir de algo importante que aconteceu. Eu não vou entrevistar qualquer pessoa, né? Então, o fato gerador aqui foi o lançamento do livro Um Menino Chamado Radisson e os Meninos de Portinari. Questão 14. Na atividade 8, você fez uma pergunta ao colega. Imagine que aquela conversa vai compor em uma entrevista e você deverá fazer o texto introdutório. Então, aqui tem que voltar na atividade anterior e fazer o texto introdutório. E aqui pedir para conversar. É claro que vocês poderiam conversar via WhatsApp, né, para melhorar esse texto aqui, mas se não tivesse a conversa, só de você já conhecer a pessoa que você fez a pergunta, daria para você fazer o texto introdutório. E o que é o texto introdutório, pessoal? É que eu não vou corrigir o seu texto. Aqui eu vou falar o que tem que ter de básico, né? É só você pegar o exemplo desse aqui do Ziraldo. E aqui já tem, olha, nome do entrevistado, idade do entrevistado, tema da entrevista. Então, é você fazer um pequeno resumo do que vai ser colocado na entrevista, só que em texto, em parágrafo, tá?
Letra B. Faça a versão final do seu texto introdutório. Então, aqui é simplesmente o espaço para você fazer o parágrafo, porque aqui você estaria só completando o quadro, tá? Então, aqui eu não preciso corrigir também. Depois, aqui na parte de baixo, eu já conversei isso aqui com vocês, que é discurso direto e indireto. O discurso direto é aquele marcado com as falas, com as aspas, com travessão, tudo bonitinho. E o discurso indireto é quando você fala a mesma coisa, porém você vai estar indiretamente, né? Por exemplo, João disse, : não vou à aula amanhã porque tenho médico marcado para o horário. Ponto final. Esse está no discurso direto. Eu vou passar para o indireto, vai ficar: professor, o João disse que não vem à aula amanhã porque ele tem médico. Ponto final. Então, eu disse a mesma coisa, um no discurso direto e outro no discurso indireto. A última questão, meninos, é para transcrever. Então, para fazer o inverso aqui agora, você vai pegar esse que está no discurso direto. Olha só, agora é a sua vez. Transcreva o conteúdo a seguir da entrevista para o discurso indireto, como se fosse um resumo da entrevista. Seu texto final deve ter entre 5 e 8 linhas. Então, é simplesmente pegar essas duas perguntas e transformar no pequeno resumo da entrevista, tá? Aqui embaixo tinha as dicas para poder fazer. Aqui a única coisa que vocês tinham que pensar, gente, antes de já colocar as perguntas, é só pensar numa pequena introdução para esse texto, porque se está no discurso indireto, eu tenho que iniciar de alguma maneira. Eu não vou começar só assim, o Gregório disse isso, isso, isso. Não, eu tenho que ter uma introduçãozinha aqui, né? Então, poderia, por exemplo, a revista Língua Portuguesa publicou uma entrevista com o escritor tal a respeito de tal assunto. E aí fala o que foi colocado. Tá? Agora, pessoal, qual que é a proposta para esta semana, tá? Eu coloquei uma proposta de produção de texto lá no estuda.com. Então, tá lá, liberado para vocês. Vocês têm até semana que vem para fazer. É só verificar o que tá lá. É uma entrevista e você vai transformar ela no discurso indireto. Somente isso. É o que vocês já sabem. É só para fixar o conteúdo e fechar esse assunto por agora. Tá bom? Combinado? Então, já está lançado no Educare. E é só entrar no Estuda e fazer a redação. E ela vai vir para mim e eu corrijo e devolvo para vocês. Combinado? Até a próxima!